Bom, vou conversar agora com o economista Luiz Gustavo Medina, o Teco. É isso mesmo, Teco? Falei Teco, certo? desde antes de nascer já era Teco já. Excelente, Teco. Teco, a gente está num evento de cooperativas aqui, né? Então a gente tem empresas de vários segmentos, de vários tamanhos, enfim. Como é que você, na sua visão de economista, interpreta esse momento, esse movimento de se trazer essa quantidade de empresas tão diferentes para um mesmo ambiente? Olha, uma iniciativa, na verdade não é uma iniciativa porque já aconteceu outras vezes, né, mas é a volta desse congresso. Acho que é excepcional. As cooperativas elas estão ocupando um espaço muito importante na economia brasileira, elas têm sido muito importantes nesses últimos anos e a expectativa é que elas continuem crescendo, né? Elas ocuparam um espaço ali bastante relevante, né, na economia, em algumas cidades, em alguns setores. E acho que o próximo passo, talvez, para elas seja descobrir que elas podem ir muito mais além do que parece. Existe muito mais mercado, existe muito mais coisa para ser feita, existe muito mais coisa para ser feita junta entre elas do que elas imaginam. Acho que esse é o grande desafio e o momento é ótimo para que elas possam, de repente, conversar, perceber isso e acharem sinergias, coisas que possam torná-las ainda maiores e ainda mais importantes. O desafio é como essas cooperativas que muitas vezes competem entre si possam, como é que elas conseguiriam então criar um ecossistema em que elas teriam um pensamento de colaboração, né? Às vezes é muito mais inteligente você crescer o bolo para depois cada um brigar por ele, né? Às vezes a gente fica muito brigando para ver quem come o brigadeiro. Quando se descobre que quando se cresce o bolo, qualquer fatia desse bolo é maior do que o tal do brigadeiro. Eu acho que a gente tem esse momento, elas já ocuparam espaço, elas já são muito relevantes, algumas são essenciais para alguns setores da economia brasileira, mas a impressão que se tem é que você pode mais, que tem espaço para elas crescerem, tem mercados para elas atingirem e tem muita coisa que talvez fosse facilitadas se elas achassem um jeito de fazer juntas, de somar expertises, de cortar custo, de aumentar a teia, né, de por onde elas atuam. Essa é a impressão que eu tenho um pouco de fora do negócio. Sim, a gente tem nos últimos anos no Brasil um dos training topics aqui brasileiros é crise. Quando se fala de economia, quando se fala de mercado, isso vem aparecendo nos jornais, talvez hoje com uma frequência não tão grande quanto, sei lá, 2 anos atrás. Na sua visão, como é que você consegue interpretar o papel que hoje essas cooperativas aqui unidas elas representam no combate a esse cenário de economia em recessão, de crise? Você acha que estar presente em uma cooperativa ou estar ligado a uma cooperativa é uma estratégia inteligente para se combater um cenário como esse? Não há a menor dúvida, não há a menor dúvida disso e digo mais, não há a menor dúvida de que se não houvessem as cooperativas, o cenário teria sido muito pior para muitos lugares, para muitas pessoas e para muitos setores. A gente tem 6 anos que a economia não cresce, né? Desde 2014, quando ela cresce, cresce muito pouco, incluindo 2 anos que ela andou muito para trás. Então, se abriu um buraco ali, um vácuo de serviços, de diversas coisas que as cooperativas acabaram ocupando por necessidade ou por perceberem que aquilo ali era importante ou que era um negócio também. Então, acho que elas estão, na média, bem posicionadas, já conquistaram seu espaço. Eu acho que elas estão mais ou menos como quase todas as empresas do país, esperando a economia melhorar para dar o próximo salto. Esse salto poderia ser esse ano, pelo visto a economia não vai responder, adiamos para o ano que vem, onde se espera que enfim a economia cresça e aí todas as empresas, incluindo a maioria das cooperativas, possam dar um salto grande de verdade, porque faz 5, 6 anos que está todo mundo meio que remando, sobrevivendo, crescendo, expandindo, ora se reduz margem, ora se reduz tamanho, faturamento, mas eu tenho a impressão que as empresas, de uma maneira geral, incluindo as cooperativas, elas estão hoje muito bem Bom, posicionadas. Teco, eu queria deixar esse espaço aqui para você mandar sua mensagem, então falar o que você acha importante para as pessoas que estão assistindo essa entrevista. O momento aqui é seu.
Então, acho que o principal recado é que as pessoas consigam deixar um pouco de lado todo esse pessimismo, essa frustração, essa inquietação com o crescimento que não chega e fique atento aos verdadeiros sinais. A gente tem uma equipe econômica muito boa, uma agenda espetacular que é capaz, sim, de colocar o Brasil em outra prateleira de crescimento, tornar a próxima década muito mais parecida com o que foi a primeira década, uma década de crescimento, geração de emprego, geração de renda, todos os crescimentos que a gente colheu ali vai ser muito mais parecido com essa primeira do que com essa segunda década do século que a gente quer, de alguma maneira, esquecer, fingir que ela simplesmente não aconteceu. Muito obrigado, hein, Teco?